oração. Não quer dizer que seja a única forma de nós orarmos, mas em todas as nossas orações, essa estrutura precisa estar presente. E a estrutura foi dada aqui na pergunta 188. Nós precisamos ter um prefácio, ou seja, uma introdução, devemos ter as nossas petições e uma conclusão. Evidentemente, nesse prefácio, nessas petições, sempre você tempera a oração com ações de graças. O prefácio é a parte introdutória, ele quer dizer muito a respeito daquilo que nós cremos. Porque perceba, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos, quando vocês orarem, orem assim, ele está nos ensinando um modelo de oração e como iniciar as nossas orações. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Em primeiro lugar, ele nos ensina a quem nós devemos dirigir em oração. Nós não vamos falar com Cristo, né, como muitos dizem, Senhor Jesus Cristo. Essa oração está fora da estrutura ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós também não vamos apelar ao Espírito, porque a função do Espírito na oração é outra. Nós vamos falar com o Pai, Pai nosso. Então, a quem nós nos dirigimos em primeiro lugar? Nós nos dirigimos à primeira pessoa da Trindade, ao Pai. Ele é que recebe as orações. Como eu me relaciono com esse Deus? Não como um réu se relaciona com o juiz, não como um escravo se relaciona com o seu senhor, não como um funcionário vai ao seu patrão, mas como um filho procura o seu pai. Então, não confunda esta relação. Porque, ao dizer pai, né, e nos colocar como filhos, muitos, pela própria forma distorcida de entender a paternidade hoje, dizem, então, eu posso chamar papai, painho, paizinho. Não. A palavra que deve ser utilizada é pai. Porque a palavra papai, que é uma forma carinhosa de se referir ao pai, mas menos decorosa, não deve ser a nossa relação ou os termos da nossa relação com o Senhor. Mas quando eu vou me relacionar com Deus, eu chamo Ele de pai. Não de papai, não de paizinho e nem qualquer outra coisa nesse sentido. Eu vou falar como Ele é, meu pai. Sendo pai e eu sendo filho, eu posso ter a certeza que Ele me ouvirá com a boa vontade que um pai escuta o seu filho. Isso também me lembra que Ele não vai fazer o que eu quero necessariamente, porque os bons pais não fazem tudo o que os seus filhos querem. Eles dão aos seus filhos aquilo que seus filhos precisam. Os nossos filhos nos procuram para dizer o que eles querem. O nosso papel é dizer o que eles precisam e o que eles não precisam dentro das coisas que eles querem. Nós, inclusive, damos aquilo que eles precisam, mesmo que eles não queiram. Isso tudo está resumido na expressão pai. Eu já começo a oração lembrando, eu vou pedir, eu vou clamar, mas Ele me dá se Ele quiser. Se for para o meu bem. Por quê? Porque Ele é meu pai. Ele, como a gente diz aqui na gíria, né, do nordestino, Ele é meu parceiro, o meu parceiro. Ele não é o meu igual, Ele é meu pai. Ele está acima. Então, eu espero que Ele me dê o que um pai dá a um filho. Aquilo que eu preciso. Eu também lembro que esta minha relação com o meu Senhor é uma relação de submissão. Porque se Ele é meu pai, eu sou seu inferior. Então não há espaço na oração para que, de alguma maneira, eu pressione Deus. Para que eu, de alguma forma, argumente com Deus de uma maneira que Ele se sinta no dever de me dar algo. É meu pai. Por outro lado, eu posso ter a certeza de que Ele vai me ouvir com a boa vontade de um pai. Que ainda que eu fale um monte de bobagem, vocês imaginam que
boa parte das nossas orações, elas são recebidas por pura misericórdia, porque nós dizemos tanta coisa que não deveríamos dizer, mas um pai ouve muitas bobagens dos seus filhos. Vocês já devem ter percebido o que os filhos pequenos pedem aos seus pais, né? A gente estava assistindo ontem, a gente estava assistindo um documentário sobre o lançamento de foguetes, aquela coisa toda, né? A evolução desse processo. Aí uma hora ela disse assim, era bom comprar um foguete desse para a gente ir também, para a gente ir lá visitar. Assim, como pai, você ouve aquilo, você vai se esforçar. Agora eu tenho que realmente trabalhar para comprar um foguete, para comprar uma passagem de Elon Musk para ir lá. Não vai acontecer, né? Mas com boa vontade você ouve. Você ouve. Porque dentro das capacidades dela é o que ela podia dizer. Imagina quanta besteira a gente diz a Deus, né? Ele é um bom pai. Pacientemente ele ouve. Não nos recrimina muitas vezes, mas também não dá o que nós queremos. Porque ainda que eu não possa dar o que ela pediu, ele pode. Mas experimenta pedir uma passagem para o espaço, para ver se ele vai dar. Não faz sentido. Pai nosso. Quando nós oramos a Deus, nós não nos relacionamos com um pai individual. Deus não é o pai de filho só. Por que isso? Por que nosso? Por que lembrar disso na hora da oração? Para que eu esteja consciente, em primeiro lugar, que Deus está me ouvindo e ouvindo muitos outros filhos ao mesmo tempo. Um pai que tem 3, 4 filhos tem que se virar para ouvir cada um deles, cada um com a sua necessidade, né? Cada um com o seu pedido mais maluquinho que o outro, e você vai ouvindo e vai, dentro das necessidades de cada um, você vai atendendo. Deus tem bilhões de filhos. Ele ouve cada um. Então, nesse momento, eu me lembro da onipotência de Deus de ouvir todos os filhos ao mesmo tempo. Se todos orarem ao mesmo tempo, Ele ouvirá. Isso me lembra também que, por ser pai nosso, eu tenho que me lembrar que eu faço parte de uma família e orar pelos meus irmãos, não somente pela doença dos que estão em casa, mas pela doença dos que estão fora, pela doença dos da igreja, pela falta de trabalho do irmão que eu conheço, do vizinho. Eu vou orar porque Deus é um pai coletivo. Eu não vivo numa igreja sozinho. E eu vou orar nesse momento aprendendo a orar até por aquelas pessoas que eu não gosto tanto. Não só pelo meu ciclo de amizade mais imediato, mas pelos irmãos que eu não tenho tanto contato assim, mas eu sei, são meus irmãos, filhos do mesmo pai. Aí antes que alguém, pela intimidade que está sendo gerada de família, de pai, de filho, alguém se avore a começar a tratar Deus como Ele não é, Jesus diz assim, Pai nosso que estás nos céus. Então me lembro, Ele é meu Pai, mas Ele é de outra natureza. Jesus não ora esta oração conosco. Ele nos ensina a orar. Jesus não diz Pai Nosso. Ele diz meu Pai. Você não vai encontrar em um minuto sequer da sua leitura em toda a Escritura um versículo onde Cristo diz assim, nosso Pai, meu Pai. Ele é Pai de outra natureza. Quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estais nos céus. Sabe por quê? Porque Cristo está nos céus. Não é só o Pai que está nos céus, o Filho está nos céus, o Espírito está nos céus. Mas o Filho não estava na terra, pastor? Estava. Mas o nosso Cristo não é só um ser humano, Ele é Deus.
E o Espírito dele estava nos céus e na terra. Pai nosso que está nos céus, orem vocês assim. Mas eu vou me lembrar que este Pai é superior a mim, em glória, em essência, em natureza, em santidade, em poder. Por quê? Porque ele está nos céus e não na terra. Cale-se todo homem diante de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele está nos céus e vocês estão na terra. Imagina, a Terra nós achamos grande. Compara a Terra com o sistema solar. Compara a Terra com o universo. Não é nada. Vocês estão na Terra. Deus fez os céus e a terra. E ele não habita nem nos céus nem na terra. Ele habita em outro lugar, que se chama céu, mas não nesse sentido material. Percebe? Quanta teologia, irmãos, no prefácio. Nós poderíamos passar um bom tempo ainda aqui falando sobre isso. Só na expressão do prefácio. Pai nosso que estás nos céus. Use esta oração. Isso não é coisa de católico romano, não. Isso é coisa de cristão. Muitas ocasiões nós não temos nem palavras para falar com Deus. Tamanha é nossa angústia. Use a oração do Pai Nosso. Foi a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Use-a. Mas pense em cada palavra. Não é para rezar terço. É para falar com Deus. O Pai Nosso que está nos céus. Amém.